bom dia! Está no ar o nosso programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet e é onde eu vou entrevistar tanto os médicos veterinários como outros profissionais que cuidam dos nossos queridos amigos, não é mesmo? Muitos me perguntam o porquê do apelido Veveta. Eu sou médica veterinária há 13 anos, cuido de cães e gatos e ao longo desses períodos uma cliente começou a me chamar de tia Vete e depois virou Veta e virou Veveta. Basicamente é assim que meu apelido surgiu. E essa é a Bel. A Bel é uma amiga minha, ela convive comigo, ela foi abandonada prenha e eu conheci na casa do Gilberto Miranda, onde ela teve os seus bebês. Gilberto Miranda me deu a Bel e eu tive a incumbência de doar os bebês da Bel. Histórias como a dela se repetem todos os dias, não é mesmo? E ela teve um final feliz e os bebês dela também. E a gente espera que muitos outros tenham o mesmo final que ela teve. Mas hoje, estreia do nosso programa, eu estou aqui com o Grupo GAS, Grupo de Atitude Social, Christian Francis Braga, o fundador do Grupo GAS. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Veveta. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E eu também, a Sueli Góes, responsável pelo GAS Pet. Obrigada, Sueli, pela presença. Imagina, obrigada a você pelo convite, viu, Veveta? É uma satisfação enorme estar com vocês aqui, porque é um grupo que eu acredito, é um grupo que eu venho acompanhando de longe já faz um tempo e tem tudo a ver com dicas e tem tudo a ver com o nosso projeto. Cris, me conta um pouquinho como que surgiu o Grupo GAS. Bom, o GAS ele surgiu em 2016 porque numa noite fria 4 pessoas morreram de frio em situação de rua, né? A partir dali a gente começou a se mobilizar para poder ajudar essas pessoas e evitar que esse panorama se repetisse. A partir dali então a gente começou a nos organizarmos, a fazer com que os nossos canais, né, de contatos pudessem chegar e ajudar essas pessoas que vivem em situação de rua. Conseguimos então muito apoio humano para poder dar visibilidade para a causa e hoje estamos aí fortes com centenas de voluntários e já 80 mil assistências realizadas já na rua em 3 anos e meio de existência. E o GAS Pet? O GAS Pet ele nasceu assim, foi até uma coisa bem bacana, porque aqui eu vejo a Bel e tem um lance bem bacana aqui, curioso, que a Aline Lourenço, ela era uma voluntária do GAS, ativista na causa animal, né? E aí ela também resgatou um animal para ela, no caso, que era a Bel, inclusive. Olha só. Coincidência, né? Que era a Bel. E aí ela com esse amor tão pulsante no coração pelos animais, ela começou a perceber nas nossas ações do GAS que poxa, pera um pouquinho só, a pessoa que está em situação de rua, ela tem como seu melhor amigo ali os animaizinhos. É verdade. E aí a gente começou a abrir o olhar para isso e ver quantos animais existem na rua que são melhores amigos das pessoas que estão vivendo ali. E ali então ela começou a se articular para poder fazer também a assistência para os animais e passamos ali então a fazer uma série de, não só atender aqueles animais das pessoas em situação de rua, mas também fazer uma série de resgates. Nesse período, ela acabou resgatando um outro animal, na verdade adotando um outro animal, que também é um cachorrinho, que se chama Havana. E aí vem a outra coincidência, a Havana é a cara da Bel. Se tivesse uma foto, né? Podia ter... Aí aí ela tem 2 animais, um que é a Bel, que é uma branquinha, parece um poodlezinho branco, e outra que é a Havana, que é a cara da Bel. Cris, então é o seguinte, pro próximo programa a gente vai falar de outro assunto, mas eu queria que você me trouxesse a foto da Bel e da Havana. Legal, né? legal. Eu sempre digo que ao longo dos anos, eu não acredito mais em coincidências, né? Sim. Eu acho que tudo vem a corroborar para que a gente consiga sempre fazer boas ações. E olha só, né? Sim. O GAS, o GAS Pet, agora a Havana e a Bel. Quem sabe elas aparecem com a gente num outro programa, Sim, não é mesmo? bacana, legal. Me diz uma coisa, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram de realizar esse trabalho nas ruas? Bom, a gente, na verdade, tem uma série de questões que a gente precisa sempre colocar na balança quando a gente vai ajudar as pessoas, porque a gente está tratando de vulneráveis, né? Como a gente está falando de pessoas vulneráveis, então a gente tem esse problema que a gente trata no GAS, que a gente resolveu lutar em favor,
é um problema intersetorial, então ele envolve não só moradia, mas ele envolve saúde pública, ele envolve segurança pública, ele envolve educação, né? Então é uma série de coisas que são envolvidas nessa questão da rua. A gente sabe que isso daí depende muito de política pública, então a gente está começando a se organizar para conseguir fazer que a mudança aconteça de maneira efetiva. Enquanto a gente vê que existe uma certa dificuldade, né, para poder ter essa melhora de envolvimento com o poder público, nós estamos nos organizando como sociedade civil. Então, o que nós temos feito é o quê? Sensibilizar os nossos contatos, a nossa rede, para a causa e mostrar como quem está ali não é qualquer coisa, não é um lixo, é um ser humano que está ali. Não são invisíveis, né, Cris? Exatamente. E a gente tem conseguido fazer isso. E você, Su, mexendo com os pets, quais são as dificuldades que vocês encontram? Olha, as dificuldades são bastante, viu? Então a gente tem a alegria de chegar até eles com a ração, com aquilo que a gente fornece, com água, que nós fornecemos ali a água potável, que é a água que a gente fornece também para a pessoa em situação de rua, para o pet, tem o mesmo direito, né? Mas a dificuldade maior, às vezes, é em chegar àqueles que não têm um dono. Então, eles estão ali já acuados, com medo, porque foram enxotados o dia todo. A gente já viu situação de cachorrinhos na rua que jogaram água fervendo nele. Então, quando a gente vai colocar ali uma ração, chamar, né, para colocar água, eles vêm muito desconfiados, sabe, Veveta? Porque também são bem judiados. Mas eu acredito que com as pessoas, vocês também devem passar por isso, né? Pela essa dificuldade de chegar próximo. Uhum. Um amigo do gás, o André, me disse que uma das grandes dificuldades também é a ração de gatos, né? Porque dizem que vocês ganham mais ração de cão do que de gato, e tem muitos gatos com esses moradores também, não é mesmo? Isso, nós distribuímos em média por entrega 40 quilos de ração para cachorros e 10 para gatos, mas sempre falta. Né? A gente chega, às vezes, no final, a gente sempre falta realmente ração para gatos, né? E isso fica a dica aqui para a gente poder se mobilizar para doar ração de gatos também. Eu não tinha essa consciência de que moradores de rua também tinham gatos. Não por nada, mas talvez porque a gente vê mais cães com os moradores, né? Não vê tantos gatos tão próximos. E, de repente, é uma necessidade do gás. E a gente pode ajudar, com certeza, a amenizar essa dor, né? Sim. Me diz uma outra coisa. Vocês, quando vão levar esses recursos para essas pessoas moradores de rua, vocês conseguem direcioná-las para algum projeto social, para médicos, para dentistas, não sei. Vocês conseguem tirar eles dessa situação de rua e desenvolver para um outro projeto ou não conseguem? Em relação às pessoas que têm situação de rua, a gente tem algumas conexões que a gente consegue fazer com que eles, por exemplo, se eles querem deixar o vício do álcool e das drogas, nós temos conexão com casa de reabilitação, onde nós mesmos levamos a pessoa e acompanhamos o tratamento daquela pessoa, ou seja, todo o tratamento de ressocialização dele, no caso, sair para poder conseguir, então, se livrar do vício e conseguir, então, o trabalho novamente, ou então voltar para a família novamente. E algum desses que vocês ajudaram, teve alguma história de final feliz? Me conta. Sim. A gente teve... é lógico que isso daí é uma grande garimpagem. Nós já fizemos 25, nós chamamos de resgate, né? Que é resgatar essas vidas. 25 pessoas nós levamos para casa de reabilitação. Dessas 25 pessoas, 5 se ressocializaram. Ou seja, deixaram definitivamente a rua e hoje estão trabalhando, se casaram, né? Gente, enfim, olha só, dá certo, né? Tudo bem que 20 voltaram, mas olha, eles conseguiram mudar a vida de 5 pessoas. E das famílias dessas pessoas. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, eu acredito nisso. Sim. Mas se cada um faz um pouquinho, a gente consegue ressociabilizar e, enfim, trazer vida para essas pessoas, né? Porque eu acho que elas estão numa situação de que
não tem mais objetivo, né, estando na rua, não é mesmo? Exatamente. Mas a gente encontra, viu, pessoas que estão ali numa situação que precisam da gente naquele momento de ser intervir, naquele momento. Teve uma situação, que o Cristian sabe bem, que nós chegamos para fazer uma entrega e a pessoa estava lá, mas ela estava 3 dias sem comer nada e estava passando mal, né? Tinha ali um problema sério que a gente já conseguiu detectar na hora que nós vimos, e aí nós chamamos ali o resgate, né? E eles pedem várias coisas para a gente confirmar que realmente nós estamos ali, que nós estamos ali num grupo sério, fazendo um trabalho sério na rua, e eles vieram, né, numa zona ali bem perto da Cracolândia, até eles ficaram meio assim na hora que nós ligamos, mas aquela pessoa foi levada, né, ao pronto-socorro, e era um rapaz, e em alguns casos a gente até, voluntários vão ali acompanhar para ver o desfecho, e nós não vamos ali só para entregar ração para os animais ou alimento, tudo. Nós vamos ali em prol daquela vida. E ali elas são, naquele momento, elas são as pessoas mais importantes pra gente. E todas as vidinhas. Todas elas. Tanto do ser humano como desses bichinhos fofinhos aqui. A Bel tá aqui me lambendo, tá uma loucura, né? Eu devo estar com gosto de chocolate, não é possível. Toda bonitinha. E eu também já ouvi dizer o seguinte, eu queria muito ajudar essas pessoas e tudo mais, mas eu tenho medo de agressão física, de agressão verbal. Vocês já passaram por algum processo desse? Então, na verdade isso daí como a gente não conhece a causa, quando a gente está de fora, então a gente imagina, enfim, a gente acaba pintando um quadro que ele, na verdade, não existe. Na verdade é o contrário, nós somos recebidos com tanto carinho por pessoas que são tão carentes de atenção, que quando você termina aquela ação, principalmente a primeira, a segunda, a terceira vez que você vai, você fala, nossa, eu achava que era totalmente diferente, de repente eu vi tanto amor sendo trocado ali, né? Porque as pessoas são carentes de atenção, carentes de abraço, sabe, de um aperto de mão, de escuta, sabe? Então, a gente, em 3 anos e meio de Gaza, a gente nunca teve um evento sequer nesse sentido negativo. De agressão? Nunca. E nós temos uma organização, na verdade, que a gente sempre procura fazer tudo muito bem organizado, uma semana antes da ação, para preparar o voluntário, para ele já ir, não blindado, mas com o coração aberto para poder abraçar as pessoas. Porque precisa, né? As pessoas precisam saber como abordar essas pessoas, né? E dentro de como que eu posso dizer? Dentro de vocês têm protocolos que vocês seguem, né? Rotas, tempo em cada espaço. Exatamente. Né? E tudo isso eu acredito que tem que ser preparado mesmo. Então, veja só, se você quiser ser um voluntário do GAS e do GASPET, tá aqui, ó. Vocês podem entrar nas redes sociais do Grupo GAS e vai com certeza adquirir todas as informações que vocês precisam. Me diz uma coisa, Su, posso chamar de Su? Pode, né? todo mundo me chama de Su, eu adoro. Mas em casa, mas no íntimo. Tomara, né? Me diz uma coisa, com a saúde dos pets, além da ração e dos gatos, o que você encontra dificuldade? Eles têm doenças? Vocês conseguem verificar se tem animais prenhas? Porque eu digo sempre o seguinte, que a saúde do pet, do morador de rua, reflete também a saúde do morador. Com certeza. Então, muitas vezes vocês conseguem identificar essas doenças? Conseguimos. Assim, a própria pessoa dona, né, do pet em situação de rua, muitas vezes nos refere. Como nós chegamos num horário que é de madrugada, está escuro, algumas coisas a gente não consegue detectar, né, a olho nu ali. Mas eles falam pra gente, então, dos problemas, né, de verminose. O meu animal, a gente pergunta sempre assim, como é que ele passou o dia? Às vezes o cachorrinho tá ali prostrado o dia todo. E com o tempo a gente vai tendo uma familiaridade com eles. Então, tem rotas que a gente já sabe o nome, já sabe o nome do dono, já vai acompanhando o que está acontecendo com ele naquele momento. Então, a gente consegue detectar sim. E nós temos veterinários dentro do GAS, né? Então, quando a gente tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente como que a gente vai intervir, a gente já faz o contato e aí a gente consegue chegar para um atendimento perfeito dentro daquele que a gente consegue abranger. Que coisa boa, né? Fico muito feliz por isso. E animais prens? Você vê muito animal prenhe? Tem. Eu peguei um caso uma vez aqui na Zona Leste que mexeu muito comigo, né? E aí ela tinha acabado de perder os filhotes, porque eles vão se disseminando, né? Assim, muito, não tem... Às vezes ela faz 3
numa sequência de 3 gestações seguidas, e aí tem na última, no caso que me veio, é que ela tinha acabado de perder os filhotes, eram 7 filhotes, uma pessoa lá em situação de rua, morador de rua, tinha já um grandinho, pegou ela, né, e ficou com ela, mas ela estava ali tão carente, então ela ficava assim, subindo em cima da gente, como quem quisesse falar, sabe, a dor que ela estava sentindo. Então tem muitos casos, assim, de animais que precisam ser tratados para que não tenham mais essas gestações, assim, uma atrás da outra, né? Pois é, eu sinceramente Tem muitos acredito filhotes, na castração gatos. como para a gente parar de enxugar gelo, né? E eu acho que a castração, se ela fosse uma lei, se fosse regulamentado que as pessoas fizessem os animais castrados, a gente teria, eu acredito que ao longo de 10, 15 anos, a gente não teria mais cachorro nem gato de rua. Porque eles ficam sofrendo ali, né? Porque você pode castrar os animais, imagina, a fêmea, ela pode ter a cadela, ela pode entrar em gestação a cada 6 meses. A gata, a cada 3 meses. Então, você imagina uma gata, quantos filhotes ela pode trazer? Exatamente. E a gente fica lá entregando a ração, e a gente não consegue resolver o problema. Não vai resolver. Por isso que eu digo que castra os animais, a gente consegue resolver o problema ao longo do tempo, quando a gente pensa na castração. A castração hoje, ela vai trazer para o teu pet... evitar uma série de doenças, né? Tumor de mama, infecção de útero, tumor de testículo. Está muito comum agora a gente ter câncer de testículo em machos, que era uma coisa que a gente não se falava antes. Né? E muita gente acha que castrar o macho tem um lado machista do homem ainda em relação a isso. É impressionante, as pessoas querem castrar as fêmeas, mas não querem castrar os machos. E o macho, ele pode procriar todos os dias. Enquanto a fêmea a gente consegue ainda ser sazonal a cada 3 meses ou a cada 6 meses, o macho ele pode emprenhar fêmeas todos os dias. Né, em vários pontos. Né? Então, é uma preocupação mesmo da sociedade que precisa dar um olhar um pouco mais, uma atenção maior para esses bichinhos mesmo. Com certeza, né? Com certeza. E me conta assim, Cris, esses 3 anos e meio aí de gás, as histórias que você escuta, esses moradores de rua, eles... nasceram lá, tem pessoas que vêm de outros estados e acabam ficando nessa situação. Alguma história que te tocou muito, assim? Sim. Na verdade, é um universo de histórias diferentes, né? Porque nunca tem um padrãozinho da onde o pessoal vem, o que acontece. Sempre é um aglomerado de histórias diferentes. Tem 2 situações que sempre... eu lembro porque me chamam muita atenção. Uma vez, numa das rotas que a gente faz, que é na Rota Oeste, que passa ali pelo metrô Marechal, onde tem uma aglomeração bastante grande, bem grande de pessoas, tinha um senhor que estava num lugar muito bem organizadinho, mas tudo milimetricamente organizado, dobrado. E aí eu, curioso, cheguei, fui oferecer o café, né, o lanche para ele e tudo mais. Falou, tudo bom, senhor? E ele estava compenetrado lendo. Quando eu me aproximei, ele estava lendo em japonês. Nossa. Daí eu falei, amigão, você entende essa rabiscada toda aí e tal? E ele estava com óculos assim, né? Ele fez assim, ó. Sim, eu leio em japonês, em inglês, não sei o que lá. Eu falei, nossa, como assim? Começou a ler e explicar o que estava escrito. E ele era um ex-decassegue, ou seja, ele tinha voltado do Japão, as coisas parece que não tinham dado certo lá. Quando ele voltou para cá, existia uma questão de desestrutura familiar, e aí então ele foi lançado à rua, na verdade. E ali você vê como que a questão, o jeito de como ele já tinha culturalmente de lidar com a própria vida, de deixar tudo milimetricamente organizado, se refletia naquele lugar ali. Então era tudo muito organizado, e ele lendo, continuava lendo, tudo muito bem. Era um quarto no meio da avenida, muito bem organizado. E uma outra situação também, que sempre que eu vou comentar a respeito dessas histórias diferentes que nós temos na rua, né? De um rapaz que ele dormia de terno e gravata, dormia entre aspas, né? Escorado assim. E a gente perguntou para ele, falou, mas por que você tá assim? Porque você não, vamos deitar aqui, a gente coloca um cobertor de travesseiro e tal. Ele, não, para não me amassar, porque amanhã cedo eu já estou no trabalho. Eu falei assim, você trabalha onde? Ele falou, eu trabalho numa imobiliária aqui perto. Eu falei, mas, enfim, né, a gente quis saber um pouco mais, entender, deixando ele falar, porque a gente não fica puxando respostas para não gerar gatilhos, né?
Ele falou, não, é porque eu tenho uma casa em Caieiras, né? Na verdade um barraco, né? Em Caieiras, onde está minha família. Então eu durmo na rua durante a semana para poder economizar o dinheiro da condução. Olha só, gente. E aí eu vou para casa com o meu dinheirinho ali contado para poder alimentar a família e pagar os víveres da família. Ou seja, aquilo ali para mim, a minha noite acabou ali naquele dia. Só que aquilo foi um esforço para poder falar, não, a gente precisa trabalhar mais para poder ajudar mais esses seres humanos, porque é um reflexo de impacto que tem. Imagina aquele senhor ali, a semana inteira dormindo ao relento. Imagina a família pensando, pô, papai, onde que está o papai agora? Então a gente falou, não, vamos dar a mão. Não, imagina, mais que isso, né? A força desse homem, né? De ficar numa situação de dormir na rua para juntar dinheiro, para não faltar provavelmente um leite para um filho, exatamente, um sapato, alguma coisa assim. Eu conheci eu tenho muitas histórias também, porque eu tive o prazer de ter um casal de diretores de escola, e uma das vezes a professora disse que ia segurar os alunos, reter os alunos mais tempo na escola, porque eles tinham feito alguma coisa de errado e tal. E aí veio um menino e falou assim para a professora, eu não posso ficar. Ela falou, por quê? Ela falou, porque eu durmo no cemitério. E o cemitério tem hora para fechar. Nossa. Então a minha mãe, acho que ela era empregada doméstica, e ela levava o neném, né, junto para o trabalho. E eles voltavam e dormiam no cemitério, né? E ela falou que aquela história para ela, falou, gente, acabou com ela, né? E quando eu escuto isso, a gente consegue entender que não só marginais, drogados, pessoas ruins que estão na rua, pessoas como esse senhor japonês, pessoas como exatamente, esse outro pai de família, né? Ou como esse menino que mora num cemitério para poder ter o que comer, para poder ter as coisinhas e tudo mais, são pessoas que a gente tem que ter um olhar. Sim. Né? E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história, porque estão lá. E eu acho que deve ser muito gostoso quando você escuta essas histórias e você pode ajudar. Uma vez um menino virou para mim e falou assim, tia, sentir fome dói. Porque ele estava com um pote com cola, né? E aí eu tinha uma comida no carro, eu dei, ele falou, obrigada. Aí eu perguntei, por que você está com um pote de cola? Ele falou, tia, porque sentir fome dói. E a droga me tira a sensação de sentir fome. É isso. E aí vem um apelo, as pessoas jogam comidas fora. A gente não tem um cuidado, você vai em restaurantes, você vai em coisas, você vê a quantidade de comida sendo jogada fora e tantos não podendo comer, né? Claro que a gente precisa tentar pelo menos não deixar estragar, né? Se você fizer um pouquinho, já vai ajudar um próximo. Aquela comida que você ia jogar fora, talvez porque você não quis comer a comida do dia seguinte, põe num Tupperware, entrega para alguém na rua, já vai ajudar, sabe? A gente pode fazer, sim, e a gente pode fazer, e é tão pouquinho. Tão pouquinho. Sabe, dá uma olhada no seu armário, vê se tem alguma roupa que você não usa mais, tenho certeza que tem. Um sapato que você não usa mais, doa, ajuda. Isso não vai, você não está tirando de si, você está tirando aquilo que está além, aquilo que você não está precisando, não é mesmo? Beveta, posso falar bem rapidinho, duas histórias divertidas que envolvem os animais na rua. Tem uma rota que nós fazemos na Zona Leste, que a gente tem um cachorrinho ali, porque a gente já vai conhecendo os animais pelos nomes, né? Eles conhecem você? E aí o que acontece? Eu não posso nem falar o nome do cachorrinho, porque é o nome de um governador. E aí, é o nome de um governador. E aí chega e fala assim, então pode brincar com ele? Daí falou assim, pode porque ele não faz nada, por isso que o nome dele é esse nome. E aí a gente brinca e tal, não sei o que lá. E aí, bem próximo desse lugar, tem o outro que é o Ted, que é o guardião. Nossa, aqui é o Ted, o guardião. Ted, o guardião, quando a gente chega, imagina só, 30 pessoas chegando para poder atender o pessoal dali. Vem o guardião. O guardião
Ele vem com um rabicó, assim, ó, o guardião. E aí eu falo pro pessoal, pô, esse guardião aqui não tá adiantando de nada. Daí eu falo, tá vendo? O guardião, ele vem pela amizade. Ele não vem atacar, ele já vem e faz amigo de todo mundo, de amigo já. E é um barato. Cada um tem uma característica. Tem um gato que se chama disciplina. Olha só! Disciplina. E ele vem, e ele é um gato sociável. Ele vem, passeia pelo pessoal. O pessoal põe ração, ele primeiro vai olhar como é que tá a situação, depois ele vem dar uma comidinha aqui na ração, volta. É cada história também, é muito bacana. Tem muita coisa boa, tem muita. Tem na verdade, não tem só histórias ruins. Eu acho que vocês devem se divertir também com essas pessoas à noite. Os animais trazem essa alegria pra eles. É por isso que eles têm os animais, né? Justamente porque eu acho que também, se eles estão dormindo, o animal ele vai acordar mais rápido se tiver alguém que coloque eles em situação de perigo, né? E quando nós chegamos para fazer a abordagem lá, né, no local que nós vamos na rota, eles são os primeiros, é como se fosse na nossa casa. Nós entramos na casa deles, né, das pessoas ali. Então eles já estão em alerta, já latem, ficam em pé, então eles estão guardando aquelas pessoas. Avisa, olha, tá chegando gente aqui. E muitas vezes a gente não consegue chegar perto de uma pessoa que está ali, né, porque às vezes já está dormindo e teve um dia, né, já usou o álcool ou alguma outra coisa, e ele está lá e a gente não consegue chegar porque ele está realmente cuidando deles. Então, assim, é uma fidelidade que só tem os pequenos. Então, eles são anjos ali cuidando daquelas pessoas. São anjos, inclusive, tem, na Rota da Bela Vista que a gente faz, o Zé Luiz, que é um dos nossos voluntários que lidera essa Rota Bela Vista, ele tem muito tino, jeito com o animal. Ali na Rua das Palmeiras tem 9 casinhas assim dos pets que eles colocaram ali, o pessoal em situação de rua colocou para poder abrigá-los, né? E aí tem o primeiro animal, o primeiro cachorro que é grandão, ele assim, todo bravo e todos assim, e a gente chegando com a ração, ele todo bravo, e o Zé falou assim, não, deixa comigo. Eu falei, Zé, pelo amor de Deus, você vai perder o braço. E o Zé, não, tudo bem, todo mundo assim, meu Deus, ele vai perder o braço. O Zé ia lá, colocava, e o cachorro para diminuir. Aí a gente, daí o Zé, né, para não ter nenhum tipo de problema, já na outra entrega já apareceu com um colocador de ração que tinha um cabo de vassoura, assim, não, melhor não arriscar mais, vamos colocar aqui de longe. Vai ficando muito familiar, sabe, Viveta? Porque tem a Luz, por exemplo, né, do Thiago, que ele tá longe lá, né, ele já dá uma subiu e ele já, todos os cachorros ali só ficam em pé, alerta, sabendo que a gente está chegando. Olha, então, e quando chega, ele rola no chão, né, abraçado, e aquele tudo lambendo ele e tal, e a gente já fica aquela coisa de família, sabe, com o tempo. É uma sensação que... Sabe, vocês só quem vive pode dizer. Tem que vir para saber o que é. Quando a gente chega na nossa casa, a gente chega, a água é mais quentinha, o valor é outro. Eu levo meus filhos são adolescentes, eles vão junto com a gente e é diferente os valores que a gente traz, né, para eles. Então, assim, quem quiser pode ajudar o Grupo Gás. A Clínica Veterinária Cuidar vai ser uma receptadora tanto de ração. Casinha também é legal de doar? Caixa de transporte, essas coisas também ajudam. Sim. Potinhos, né? Sim. Caixa de transporte também. Roupinha, porque às vezes o frio também castiga demais. No inverno a gente teve, né, Cris? Coleira. Coleira também, porque o pessoal, quando eles estão na rua, só que eles circulam durante o dia. Tá. A gente já teve pedido de coleira. Então, olha só, tudo que vocês puderem doar que tenha mais na sua casa, às vezes uma roupinha que seu pet cresceu, uma ração que não está usando, medicamentos que de repente sobrou 1, 2 comprimidos também já vai ajudar. Tudo é bem-vindo, né? O Gaspet tem o ponto de coleta do Gaspet. Eles podem entrar no link, eles entram em contato e a gente já conversa com eles ali, já dá os pontos mais perto para. Então, entra no site do Gaspet para conhecer. E o Dicas tem no YouTube, a gente tem pílulas toda semana falando sobre dicas veterinárias. Tem também o Face e o Insta, curta lá, porque tudo isso é válido para que a gente consiga trazer mais informação e chegar em mais pessoas. O nosso programa está chegando ao fim e eu não poderia deixar de agradecer a todos que fizeram parte e me ajudaram a realizar esse sonho. Eu tenho aqui alguns nomes para falar: Alexandre Gonçalves, Ilana da 18 Design, Ricardo Dash da 3D Design, Josué Ferreira da Udelbi, a Vanessa Meneghetti, William Farias, que é meu assistente de produção, e a todos do grupo da OTV,
que me receberam de braços abertos, Caetano, Marcel, Paulo, James e Alberto Luchetti, por ter acreditado em mim. Aqui o nosso compromisso sempre vai ser levar entretenimento e informação do mundo pet para vocês. Próximo programa, dia 30 de setembro, a gente vai falar sobre tumor de mama nas cadelas e nas gatas. Está entrando aí Outubro Rosa e a gente quer dar uma atenção especial para isso. Vou estar entrevistando o Dr. Christian Patané e o Dr. Alexandre Antônio Carbonelli. Então eu espero todos vocês segunda-feira às 11 da manhã ao vivo. Cris, Su, obrigada. Contem comigo, contem com dicas da Veveta. Lá no nosso site a gente tem um ponto de doação, tanto de recursos para quem não puder trazer alguma coisa que tenha em casa. Às vezes você não tem um pet, mas você pode ajudar. Qualquer quantia é válida e a gente está lá para receber. E na Clínica Veterinária Cuidar, a gente tem um ponto de coleta lá conosco. Então fica bem-vindo e fica aí o convite para vocês fazerem parte desse sonho junto com a gente, tá bom? Até segunda-feira que vem. Tchau, e uma obrigada. boa semana para vocês.